Obra Transição Planetária, de Valdo Franco, pelo Espírito, Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 14. Diretrizes para o futuro. Todos permanecemos em êxtase ante as palavras do mentor e a prece do Santo de Assis. Parecia que todos temíamos que fosse quebrada a vibração de amor transcendente que repletava o auditório e nos inundava interiormente. Terminados os abraços, acercamo-nos em fila indiana do estrado onde se encontrava a mesa presidencial, pois que todos desejávamos manter um contato rápido que fosse com os venerandos benfeitores que participaram da reunião. Lenta e ordeiramente acercamo-nos e quando chegou a nossa vez, o amigo Lopes Neto informou ao doutor Artêmio que nós, Ivon e este servidor, estaríamos mais próximos dele durante a excursão ao mundo físico. Jovialmente, sorriu-nos e abraçou-nos com a generosidade de pai afetuoso, que parecia conhecer-nos, talvez, desde antes. Não me foi possível dirigir-lhe uma palavra sequer, ouvindo-o nos recônditos da mente e do coração. Logo vinha saber que ele ficaria em nosso plano, de onde dirigiria o trabalho dos grupos, sendo que cada um teria um responsável que o representaria. Ato contínuo, aproximamo-nos dos Santos de Assis, e não pude resistir ao seu enternecimento, sendo dominado pelas lágrimas que aljofravam espontâneas, demonstrando a nossa pequenez diante da sua magnitude. A humildade incomum e o sorriso de afeto e compaixão bailavam nos seus olhos e faces, facilitando o intercâmbio de amor. Beijamo-lhes as mãos, que se santificaram na caridade, e somente logrei dizer, trêmulo, Deus vos abençoe, muito obrigado. Fiquei impregnado pelo seu enternecimento por largo período após aquele momento. Antes que os mensageiros da Úmbria retornassem aos seus ninhos de luz, o companheiro Lopes Neto informou que dentro de 15 minutos, cada grupo, conforme ele enunciava, deveria reunir-se em determinado lugar, no mesmo edifício, a fim de receber as instruções dos seus respectivos dirigentes. Logo se estabeleceu uma azáfama, porém destituída de agitação e vozerio, dirigindo-se cada equipe ao setor indicado. A nossa estava constituída por 20 espíritos dedicados ao trabalho de desobsessão e de esclarecimentos espirituais, alguns procedentes também do departamento de reencarnação, que haviam participado dos preparativos do empreendimento, havendo-se adestrado nos mecanismos próprios para os labores de fecundação e de concepção. Quando chegamos à sala em que receberíamos as competentes orientações, pudemos conhecer com mais intimidade os diferentes membros que participariam do labor edificante. Todos se encontravam emocionados e desejosos de servir, com extremo devotamento à causa do bem, sentindo-se ditosos por fazerem parte do momento de construção do novo mundo. Pairavam no ar melodias inarticuladas, como onomatopeias
da noite coruscante de estrelas. Dr. Artêmio encontrava-se assessorado por diversos instrutores que o representariam em cada equipe, enquanto que ele supervisionaria de nossa comunidade todos os labores. Desse modo, apresentou-se-nos o irmão Dr. Silvio Santana, dedicado membro das equipes do Departamento de Reencarnações, que na Terra fora médico obstetra e geneticista devotado, estudioso da reprodução humana. Coube-lhe esclarecer-nos alguns pontos do mister a que nos dedicaríamos durante as próximas 8 semanas, abrindo espaço a perguntas que não foram muitas, sendo, porém, bem respondidas. Participaríamos de atividades de selecionamento de casais para receberem como filhos os visitantes de mais além, de modo que lhes fosse possível alcançar as metas superiores que anelavam, iniciando o ciclo dos renascimentos no mundo terrestre até quando estivessem colocadas as balizas da era da regeneração. Iríamos utilizar-nos de pessoas que anelavam pela patermaternidade e tinham dificuldades de reprodução por vários fatores, recorrendo aos métodos da concepção artificial, com posterior implementação dos ovos, em pleno processo de reencarnação dos espíritos que viriam trabalhar pelo bem na Terra em renovação. Outro sim, deveríamos dar assistência moral e espiritual aos futuros genitores, para que não se permitissem influenciações negativas, nem vinculações com as entidades perversas que pululam na face do planeta, ociosas umas, vingadoras outras, invejosas em grande número, perturbadoras por prazer em expressão surpreendente. Imaginava, desde aquele momento, o significado grandioso do intercâmbio espiritual entre as duas esferas da vida, compreendendo o poder do amor na construção da sociedade, que é sempre a mesma, quer se encontre no corpo físico ou fora das amarras materiais. A reunião transcorreu em clima de afeto, com perspectivas de muita ação. 2 horas depois, aproximadamente, deveríamos encontrar-nos na praça do Templo Ecumênico, a fim de nos dirigirmos às queridas paisagens brasileiras, onde todos ficaríamos, embora em cidades diferentes. Cada equipe se encarregaria de laborar em uma área adrede selecionada, enquanto que todas participariam vinculadas ao Dr. Artêmio, que se sediaria na região espiritual geográfica próxima à capital de Minas Gerais. Quando retornamos, a fim de darmos início à jornada, em plena praça, sob as bênçãos luminosas das estrelas refulgentes, fomos convidados a uma oração, silenciosamente formulada no âmago dos melhores sentimentos. Logo depois, tomamos os veículos que se destinavam aos núcleos anteriormente preparados para receber-nos e que nos serviria de sede para a ação, para o repouso, para planejamentos, para avaliação e estudos. É certo que outras caravanas já vinham visitando a Terra com o mesmo objetivo, desde os anos da década de 1970 e 80, tomando as providências compatíveis para as reencarnações valiosas.
Agora, no entanto, soava o momento de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes de Alcíone, que já se movimentavam em torno da psicosfera do planeta, aguardando o momento adequado. Tomei conhecimento de que um grande número deles encontrava-se em colônias próximas da Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como dos seus habitantes, visitando sociedades espíritas que mantêm ligação com as esferas superiores, onde alguns se comunicavam, explicando a razão de ali se encontrarem. Estávamos, portanto, em grande ebulição emocional, movimentando-nos dentro de rigoroso programa de ação bem dirigido, tendo em vista o futuro da sociedade. Yvonne e nós, outro, convivíamos mais intimamente, embora a amizade espontânea que nos vinculava uns aos outros em toda a equipe. A nossa primeira atividade estava programada para a noite seguinte, quando estaríamos reunidos em uma praia do litoral brasileiro, mais de 10.000 alienígenas desencarnados para ouvirem a palavra do Dr. Artêmio a respeito dos compromissos de autoiluminação e de desenvolvimento espiritual da Terra. Desse modo, passamos a utilizar-nos das horas, sem compromissos formais, realizando visitas afetuosas aos familiares que ficaram no mundo físico, a instituições espíritas dedicadas ao Ministério da Desobsessão, a hospitais psiquiátricos espíritas, a fim de observarmos a aplicação dos valiosíssimos recursos da doutrina no atendimento aos seus pacientes. Quando abraçamos o trabalho, o tempo urge e nunca parece suficiente para o atendimento de tudo quanto nos cabe realizar. Assim, fruímos o prazer do convívio com outros amigos espirituais encarregados desses místeres, renovando-nos interiormente e alegrando-nos sobremaneira pelas suas realizações abençoadas até o momento quando nos demos conta do dever maior, que logo mais deveríamos atender. Rumamos felizes ao litoral brasileiro, numa faixa entre o mar e as montanhas, rica de plâncton e de vibrações puras, não contaminadas pelas mentes em desalinho, nem a atmosfera sobrecarregada de gases venenosos. A noite clara e rica pelos sons da natureza era um convite à reflexão e à oração. Na imensa faixa de terra que as rendas brancas produzidas pelas ondas lavavam ternamente, encontravam-se os milhares de espíritos reunidos, aguardando. Era o teatro natural, conforme Jesus muitas vezes utilizara desde o momento em que cantou a Sinfonia das Bem-aventuranças, assim como o sublime encontro no Tabor ou nas praias do mar da Galileia, atendendo às multidões esfaimadas de pão, de paz e de luz. Escutava-se a música da brisa noturna e sentiam-se as vibrações de harmonia que pairavam no ar. Sobre uma pedra vulcânica que se destacava na praia estavam o Dr. Artêmio, diversos chefes de equipes e alguns auxiliares que me eram desconhecidos. Após uma oração ungida de amor e de fé, nosso mentor começou a explicar. São chegados os grandes e nobres dias do Senhor da vinha. Viestes de outra dimensão para contribuir com o libertador
de consciências terrestres e aceitastes a incumbência de cooperar na construção da era da paz e do amor. Estais acostumados com a harmonia no mundo em que habitais, onde não mais existem o sofrimento, nem o desespero, o crime, nem a hediondez. Ireis enfrentar refregas difíceis no trato com a violência e a revolta, remanescentes do primarismo que ainda vige em incontáveis criaturas do nosso planeta. Sereis convidados a demonstrar fraternidade quando irromperes conflitos e dissidências. Enfrentareis a mal disfarçada animosidade entre aqueles com os quais convivereis. Devereis suportar o aflitivo peso da insatisfação constante daqueles que farão parte do vosso clã e dos vossos programas de atividades. Lutareis com os instrumentos da amizade contra o ódio contumaz e ferrenho. Tereis que entender os agressores, que nunca procuram compreender o outro e sempre se acreditam com a razão. Sofrereis a calúnia e a perfídia, a competição doentia e a ingratidão daqueles em quem depositareis confiança e generosidade. Distorcerão vossas palavras e vos ameaçarão com as mais covardes maneiras de comportamento. Experimentareis o opróbrio e a humilhação. No entanto, Jesus estará convosco em todos os momentos. Caminhareis por estradas pedregosas e assinaladas por impedimentos, mas isso não vos constituirá problema, porque estáis acostumados a superar óbices e ganhar alturas. Em todas as situações, recordai-vos que sois hóspedes do planeta em transição, convidados a torná-lo um paraíso após as tormentas contínuas que o sacudirão. Triunfareis se permanecerdes fiéis ao amor e à fraternidade, abertos à compaixão e à misericórdia. Visitai os lares onde ireis habitar, treinando paciência e coragem ao lado das futuras famílias, não habituadas aos padrões de bondade e de justiça, de compreensão e de equidade. Deixai-vos enternecer pelos irmãos da agonia que ainda enxameiam em nosso amado planeta, confortando-os, desde logo, inspirando-lhes alegria de viver e gratidão a Deus pela oportunidade de crescimento moral e espiritual. Sereis o sal da terra, mantendo-lhe o sabor, a fim de tornar melhor os dias em que vivereis no corpo somático. Experimentareis a constrição da indumentária carnal, tentando aprisionar-vos nas roupagens fortes da matéria. No entanto, nas horas do repouso físico, volvereis à nossa esfera de ação, onde sereis reconfortados e encorajados ao prosseguimento missionário. Embaixadores do bem, permanecei na batalha em prol da paz, amando sempre, sem vos armardes de qualquer instrumento emocional de beligerância ou de animosidade. Sede bem-vindos à terra. Que Deus vos abençoe, o ministério programado por Jesus. Houve um silêncio feito de alegria e de esperança. Outros membros da administração entreteceram ligeiras considerações em torno do fenômeno do renascimento, utilizando-se de apontamentos do querido geneticista.
referindo-se a algumas dificuldades para os fenômenos da fecundação e da concepção, quando o ovo se fixa nas paredes do endométrio feminino. Foram referidas as grandes conquistas das modernas ciências que estudam a reprodução humana e, com frequência, sugestões para que a prece, como ciência do intercâmbio com o divino, fosse utilizada ao máximo possível. Terminada a apresentação do programa para todos, os futuros reencarnantes e nós os obreiros da preparação, misturamo-nos com os convidados e outras equipes, entretecendo considerações a respeito do inusitado labor que se desenhava para o futuro. É verdade que uma incontida alegria visitava-nos, a todos ali presentes, mantendo a expectativa do desempenho exitoso. Logo chegou o momento em que deveríamos retornar aos nossos campos de ação e repouso, enquanto que os visitantes, de bela aparência e portadores de sabedoria, rumaram na direção dos destinos que os aguardavam. Fomos despedir-nos do Dr. Artêmio, com quem não teríamos contínuas oportunidades de conviver, em razão dos graves compromissos a que estava submetido, havendo sido tratado com bonomia e atenção. Pude observar o número de espíritos encarnados em parcial desdobramento que se movimentavam em nosso mundo de vibrações, sem a menor noção da ocorrência, sem conseguirem qualquer contato lúcido, dominados pelos interesses que os tipificavam, mantendo as mesmas paixões e sentimentos de quando se encontravam despertos no corpo físico. Vez que outra, porém, podíamos ver as luzes de verdadeiras cortes que visitavam a terra, chegando ou retornando, como claridades divinas, abençoando a imensa noite que invadia o planeta naquela área.